Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão, pessoal? Hoje, com o nosso quarto vídeo, continuaremos nossa sequência de vídeos sobre o setor público. E é claro, preparamos aquele assunto interessantíssimo para vocês, né? Então, mais uma vez, eu, Ellen, e meus colegas Fernanda e Misael, iremos falar sobre inteligência artificial no setor público. Não sabe do que se trata? Maravilhoso! Então está assistindo ao vídeo certo. Vem com a gente! Bom, vocês já sabem que eu gosto de começar do começo, né, pessoal? Então, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial não tem exatamente uma definição certinha. Ela é tão ampla e complexa que é aberta a diversas perspectivas diferentes. Mas mesmo assim, podemos dizer que é a inteligência praticada pelas máquinas a fim de imitar a inteligência natural do homem. Ela pode perceber linguagem natural, aprendizagem, raciocínio, resolver problemas, entre outros. Mas é aquilo, né, gente? Quando eu falo inteligência artificial, a gente logo pensa em robôs praticamente idênticos aos seres humanos. Até que tem, né, pessoal? Mas não se limita a isso. A IA é muito ampla, desde o autocompletar do Google, Smart TVs, eletrodomésticos, a robôs de chat e assistentes virtuais. E falando nelas, quem nunca ouviu falar da Siri, Cortana, o nosso OK Google e, claro, da Alexa? Alexa, você é uma inteligência artificial? Por definição, você pode até dizer que eu sou um robô, mas eu prefiro citar Raul e dizer que sou como uma metamorfose ambulante. Bom, eu acho que isso foi um sim. Em quais lugares é aplicada? Onde é aplicada? Hoje em dia, com seu grande crescimento e expansão, são vários os locais onde a IA é aplicada. Desde jogos online, redes sociais e aplicativos de segurança, até programas de diagnósticos médicos. Também está presente em empresas de maneira um pouco mais formal, como nos setores de venda, transporte, finanças e marketing. Mas e no setor público? Globalmente, os governos têm adotado cada vez mais IA, desde serviços simples como robôs de chat, até serviços mais complexos, como a utilização de veículos autônomos como transporte público e administração do tráfego. No Brasil, tem presença nos órgãos de controle, tanto na esfera federal quanto estadual, como o robô Alice, do TCU, que lê as licitações e editais publicados nos diários oficiais. É importante falar também que a implementação de projetos de inteligência artificial no meio público não depende apenas de sua presença técnica, mas principalmente dos gestores públicos e da participação dos cidadãos. Ainda temos um caminho longo, mas muito promissor. A respeito dos desafios sociais, temos que entender primeiramente que o Brasil é um país extremamente desigual e excludente, sendo assim possui desafios sociais a serem enfrentados. O principal problema advém da renda e a partir dela partem para dois grandes grupos, o da desigualdade de renda e acesso à proteção social. Nesse primeiro item, o país é considerado o segundo país com maior concentração de renda dentre mais de 180 países ao redor do mundo. O índice de Gini, que mede a distribuição de renda, aponta que em 1993 o índice em nosso país estava em 0,61 e em 2015 esse número foi para 0,51, representando uma melhora. Mas, por outro lado, o relatório do Banco Mundial mostra a verdadeira diferença de retenção de renda própria gerada nas classes sociais. Em 40% dos mais pobres, eles detêm apenas 12% de sua renda gerada, enquanto os 20% mais ricos detinham 56% de sua renda gerada. Aqui está a representação gráfica do índice de Gini, e logo abaixo dela está o gráfico também tratando de retenção de renda nas diferentes classes sociais. Apesar de os números serem diferentes do relatório do Banco Mundial, o comportamento da distribuição desigual segue o mesmo. O segundo grupo, que é o da proteção social, que é considerado a partir do nível de formalização das relações de trabalho, sendo formal aquele trabalhador que tem carteira assinada e contribuição à Previdência, apesar dos dados terem mostrado um breve crescimento de trabalhadores formais no mercado, como vocês podem ver nesse gráfico, em 1992 o Brasil tinha 43,6% de trabalhadores considerados formais. Por esse índice de contribuição à Previdência e ao longo dos anos, até o ano de 2015, ela foi subindo,
Mas apesar desse crescimento, temos ainda uma parcela bem significativa de 38% de trabalhadores que não estão dentro da formalidade. Visto isso, os desafios sociais a serem enfrentados são de cunho financeiro, sendo desafiador diminuir o desemprego, a desigualdade socioeconômica, concentração de renda e a não perda de postos de trabalho formal no nosso país. Dado o cenário de desigualdade socioeconômica no nosso país já comentada, não é de se espantar que em 2019, um censo levantado pelo IBGE apontou que 1/5 dos brasileiros não possuem acesso à internet. Isso quer dizer que 12,6 milhões de famílias, representando cerca de 39,8 milhões de brasileiros com idade de 10 anos ou mais, estão desconectados. Vale incluir também que 35 milhões de brasileiros não possuem um telefone celular. A renda foi vista como um fator crucial na escolha de aderir ou não a uma rede, já que a renda média dos lares com acesso era de R$ 1.527. Comparado com os lares que não tinham rede, esses lares tinham em média R$ 728, praticamente recebendo a metade de que tenham acesso. Partindo disso, segue os 3 principais motivos que os entrevistados deram do porquê não fazem a adesão, sendo o primeiro e o mais frequente, que é o motivo financeiro, o segundo é a falta de conhecimento de manipular e terceiro, a falta de interesse em ter. Com um cenário onde quase 40 milhões de pessoas não têm acesso à internet, que pode ser considerada a tecnologia da informação básica, dificilmente o acesso à tecnologia de ponta, que no caso é a inteligência artificial, será uma realidade possível para essa parcela de população. Portanto, o acesso ao IA e seus benefícios não são de caráter universal. Qual é o papel do Estado na regulação e tratamento da inteligência artificial? O Estado tem um papel de regulamentar toda e qualquer uso de tecnologia que tenha condição de alterar as relações de trabalho, econômicas e sociais. Os sistemas decisórios baseados em inteligência artificial serão sempre auxiliares à tomada de decisão humana. Essa frase, retirada do projeto de lei 5051 de 2019, que está em tramitação no Senado Federal, nos mostra o quanto é preocupante o tema e o quanto é necessário que essa discussão envolva toda a sociedade. Do ponto de vista técnico, limitar a inteligência artificial para que ela seja apenas auxiliar as tomadas de decisão humana certamente irá inutilizar a sua capacidade, podendo inclusive afastar investimentos. O Estado precisa assegurar as condições para que a tecnologia se desenvolva e conduzi-la aos princípios que regem o Estado democrático de direito, prezando para uma sociedade livre com respeito à diversidade. Essas discussões elas trazem 2 pontos, 2 elementos chaves. A ideia de que sistemas de inteligência artificial devem ser centrados no ser humano e segundo, a afirmação da necessidade de tais sistemas serem confiáveis. Assim, há inúmeras ferramentas e metodologias que auxiliam na revisão das tomadas de decisão da IA, principalmente em situações em que o erro pode causar danos significativos, sendo que, para a garantia da segurança, o sistema tem que respeitar os fundamentos básicos dos direitos fundamentais, devendo ser rastreável, auditável e transparente, na medida em que guarde as questões comerciais. Há questões operadas pela IA que merecem maior atenção por parte do Estado, pois pode ocasionar erros irreparáveis, como, por exemplo, o uso dos carros autônomos. Porém, o Estado não pode deixar de apoiar e incentivar o uso da tecnologia, para que políticas públicas sejam melhores implementadas, otimização dos recursos públicos, assim como foi apontado pela Comissão do Senado do Futuro em 2019, onde, ao fazer uma importante discussão quanto ao uso e a implementação da IA no setor público, ficou bastante claro que o Brasil o uso irá proporcionar maior transparência, controle social e o próprio aperfeiçoamento das políticas públicas. Isso tudo é extremamente importante,
pois melhorando a eficiência do setor público terá reflexo no desenvolvimento da nação, uma vez que este é responsável por 35% do PIB. Para a gente entender como é que a assimetria da informação se dá, temos que entender primeiro que para que haja um bom desempenho da inteligência artificial requer um vasto banco de dados, mas no processo de coleta delas já pode haver situações de invasão de privacidade, isso porque a coleta de informações de pessoas nem sempre é consentida. Essa coleta de dados classifica em massa a população, averiguando a integridade moral e a partir dela é possível automatizar sistemas. Só no processo de coleta de informações por si só, já gera assimetria da informação, pois quem coleta possui um banco de dados e informações bem vasta, comparado com o alvo que não tem acesso a esse banco e muitas vezes nem sabe que está tendo seus dados coletados. Então, a assimetria já está na relação de quem possui e de quem é o alvo dessas informações, como Estado e população, empresas e consumidores ou empresas e funcionários. Qual será o impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho e no setor público? Bom, sem dúvida, uma das maiores preocupações da sociedade quando o assunto é IA é quanto à reestruturação no mercado de trabalho frente a uma tecnologia tão eficiente. O Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação aponta para eixos de capacitação da força do trabalho, onde o Brasil ocupa uma colocação bem intermediária quanto à capacidade de atrair talentos. No Brasil, a previsão é que nos próximos 5 anos, 12% dos trabalhadores correm risco de serem substituídos por máquinas. Para alguns trabalhos que possuem baixa chance de serem substituídos por robôs, vamos citar alguns: artistas e músicos, trabalhadores voltados para solucionar problemas, cabeleireiros, psicólogos, profissões que demandam trabalho social, os professores, ainda bem, área da saúde e cuidadores. Não há exatidão quanto ao impacto da inteligência artificial irá causar no mercado de trabalho. O fato é, surgirão novas profissões e outras, principalmente a de média qualificação, deixarão de existir. O Estado precisa se preparar para implementar políticas públicas que possam qualificar os trabalhadores para os novos empregos, pois a realidade hoje é que, a cada 10 adultos, 6 não possuem qualificação para os novos empregos. Ainda que a IA gere melhores condições para a sociedade como um todo, uma questão é certa: a grande necessidade de habilidade ligada à tecnologia irá aumentar ainda mais a competitividade de alta qualificação, o que irá ocasionar um acentuamento na desigualdade de renda. É necessário que a sociedade se prepare. No setor público, já vem ocorrendo diversas situações, principalmente com as plataformas .gov, uma modernização e simplificação dos processos. Nos processos judiciais, o que tem se buscado é ensinar à máquina qual tipo de decisão tem que ser tomada mediante a uma situação pré-estabelecida, principalmente para a solicitação de petições. A fim de eliminar os trabalhos repetitivos, o servidor público terá mais tempo para atuar em questões mais humanizadas. Bom, pessoal, é quase inegável que a inteligência artificial tem muito a agregar no setor público, além de sua crescente presença e até mesmo onipresença em diversas áreas da sociedade. Sua capacidade, assim como seu alcance técnico, tem evoluído a passos largos, onde não a utilizar seria praticamente inevitável, ou até mesmo um desperdício. Com seu alto potencial de expansão, sua regulamentação e tratamento por parte do Estado ficam ainda mais importantes. Seus diversos desafios, como o da desigualdade, pede que seu crescimento seja adequado e eficiente, para que assim sua chegada seja a melhor possível. É isso, pessoal! Muito obrigada a quem assistiu, espero que vocês tenham aprendido assim como eu. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Nos vemos na próxima. Até lá!